Olá, eu sou o pastor César, pastor da Congregação Presbiteriana do Imirim, e quero convidar você a assistir esse vídeo, que é a última mensagem da nossa série de mensagens em Gênesis 3 a respeito da queda do homem. É uma mensagem muito importante para a sua vida, porque em alguns momentos difíceis da nossa vida, nós pensamos que nós estamos sozinhos e muitas vezes abandonados por Deus. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, porque ele fala a respeito da compaixão de Deus por nós, de um Deus que se preocupa conosco, mesmo quando nós somos tão rebeldes a Ele, quando nós somos inimigos dele. Assista esse vídeo até o final. Curta também este vídeo, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal. Toda semana nós temos um vídeo com uma nova mensagem que esperamos fale ao seu coração. Assista então esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Estamos hoje na última mensagem da série sobre a queda. Estamos hoje encerrando o nosso estudo em Gênesis 3. Estudo que procurou demonstrar por que o nosso mundo não é como ele deveria ser. Nós compreendemos que o homem ele fez uma escolha voluntária de desobedecer a Deus, de desonrar ao Senhor, e por isso as consequências do seu pecado se tornaram visíveis em todas as esferas da criação. Nosso corpo já não é o que deveria ser, o nosso espírito também não, nosso relacionamento interpessoal também não é como deveria ser. Nós não pensamos como deveríamos, nós não nos relacionamos uns com os outros da maneira que deveríamos, e nós não nos relacionamos muito menos com Deus da maneira como deveríamos. Nós somos merecedores das consequências do pecado. Nós escolhemos deliberadamente desobedecer. Assim, Deus é justo em nos julgar e em permitir que nós soframos a consequência dos nossos erros. E hoje eu quero terminar esta mensagem, que é uma mensagem dura, certamente, ao nosso coração, difícil de compreender, difícil ainda mais de aceitar, porque nós não conseguimos abraçar todo o conceito da justiça de Deus. Mas eu quero terminar a mensagem de hoje com uma nota de esperança. Uma nota de esperança que se funda na compaixão de Deus pelo homem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 3. Hoje vamos meditar sobre os versos 20 a 24. Gênesis, capítulo 3, versos 20 a 24. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vemos aqui a cena final da queda, a cena final deste momento de perdição, de desgraça do homem. Mas nós vemos também aqui uma continuação da graça em meio à desgraça, sobre a qual nós falamos na semana passada. Nós vemos aqui nesse texto, sim, uma série de consequências terríveis para o homem, mas ao mesmo tempo nós vemos a compaixão de Deus em ação. Primeiro, retomo aqui um verso sobre o qual falamos na semana passada, do verso 20, mostrando que o homem dá nome à sua mulher. Nós, como comentamos na semana passada, isso é um sinal de dominação. O homem exercendo domínio sobre a sua mulher. Mas ao mesmo tempo, é uma palavra de vida. Eva vem de uma raiz hebraica que significa algo como vivente.
vida. Eva, então, ainda que tenha sido a razão da desgraça de Adão, a razão da queda da raça humana, uma das causadoras do pecado da raça humana, Adão ainda consegue ver em Eva como algo que transmite vida, uma esperança de vida. Mas nós vemos aqui nesse versículo algo importante de ser pensado quando ele diz que Eva, ela é a mãe de todos os seres humanos. Há dois aspectos aqui a se considerar. O primeiro deles é o fato de que Eva, sendo capacitada a gerar filhos, ela vai dar início àquela linhagem da qual Gênesis 14 e 15, Gênesis 3, 14 e 15 nos falaram. Eva então vai ser o começo ali, esse verso 20 é o começo da história da redenção do homem, da semente que vai ser resgatada por aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Nós vemos esperança aqui. Ao mesmo tempo, nós vemos destruição. Porque sendo Eva a mãe de todos os seres humanos, ela transmite, por causa da sua natureza corrompida, ela transmite a mesma corrupção aos seus filhos. Uma árvore de maçã só pode gerar árvores de maçã. Um bezerro, aliás, uma vaca só pode gerar vacas e bois. Uma natureza só pode gerar uma natureza que seja semelhante. Uma natureza caída como a de Eva, então, só pode gerar uma natureza decaída, a minha e a sua. Todos nós, descendentes de Adão e Eva que somos, recebemos esta transmissão maldita do pecado. De tal maneira que a corrupção que o texto de Gênesis 3 descreveu até agora também é visível em nós. Nós, eu e você, nós não pensamos aquilo que convém, nós não vivemos da maneira como convém, nós não nos relacionamos da maneira como convém. Nós temos uma natureza caída, corrompida pelo pecado. Talvez você questione se isso seja verdade. Talvez você possa se perguntar se não há um exagero aí. Mas considere o seu próprio interior. Faça o desafio. Proponha-se a si mesmo passar um dia que seja, sem pecar. Eu faço o desafio. Proponha-se a não pecar um dia, seja por palavras, por ações ou por pensamentos. E você perceberá que sim, você é herdeiro de uma natureza decaída. Nós somos herdeiros da natureza corrupta de Adão e Eva. E por isso somos dignos do mesmo juízo com que eles foram julgados ali no Éden. Nós somos merecedores da consequência do pecado. No entanto, como eu disse no início, esse é um texto que fala de compaixão. Ele mostra a compaixão de Deus. Veja o verso 21, o que Deus faz. O que Deus faz. Não é o que o homem faz, mas o que o Senhor faz. É algo que só Ele pode fazer. Você há de se lembrar que quando o homem teve os seus olhos abertos, ele viu que ele estava nu. O seu primeiro impulso foi procurar o que estava à mão, folhas de figueira para se cobrir a sua nudez, cobrir a sua vergonha, a vergonha que o pecado traz. Mas como nós já dissemos anteriormente em uma mensagem, estas folhas eram incapazes de cobrir perfeitamente a vergonha do homem. Tanto é que ele se cobre com essas folhas, mas ainda assim se esconde de Deus. A vergonha do homem está exposta diante do outro e diante do Senhor. As folhas de figueira são incapazes de cobrir o pecado, a vergonha que o pecado traz. É importante nós pensarmos nisso, meus irmãos, porque nada do que eu ou você possamos fazer pode encobrir os nossos pecados. Não são as suas boas obras, não é a sua religião, não é a igreja que você frequenta que vai ser capaz de encobrir o seu pecado. Pastor nenhum pode fazer isso. Igreja nenhuma tem essa autoridade.
de encobrir os pecados do homem. Nada do que o homem faça pode encobrir o pecado. As nossas alternativas são sempre alternativas deficientes. Vai sempre faltar alguma coisa. Mas como eu disse, Deus faz. O que nós não conseguimos fazer, Deus consegue. O que eu não posso fazer para resolver a minha vergonha, o Senhor pode. E aqui nesse texto ele faz isso preparando para Adão e Eva, vestindo Adão e Eva de uma vestimenta de peles. Ele prepara para Adão e Eva uma cobertura mais eficiente, que os protegeria do frio, em primeiro lugar. Eles estariam melhor cobertos. E nós vemos aqui a compaixão de Deus se manifestando em providência. Deus nos cobrindo com a sua providência, Deus cobrindo esse primeiro casal com a sua providência, com a sua bondade, para que esse casal estivesse preparado para o clima que viria, para as noites frias que eles teriam de enfrentar. Compaixão. Vejam que maravilhosa compaixão de um Deus que foi ofendido por este ser humano. Ele se preocupa em cuidar deles. Mas há um sentido, penso eu, muito mais profundo aqui. Isto é algo que é interpretado a partir desse texto, não é algo que a Escritura diz claramente. É preciso colocar isso de maneira bastante explícita para sermos honestos com o texto bíblico. O texto bíblico, ele não diz isso claramente, mas eu creio que nós podemos seguir aqui a maioria dos intérpretes que diz que há algo simbólico aqui. Primeiro, no fato de Deus fazer essa cobertura. E segundo, porque para fazer uma cobertura de peles é necessário que um animal morra. Deus não faz essa cobertura de peles aparecer simplesmente do nada, ainda que Ele pudesse fazê-lo. Um animal é morto aqui. Um animal perde a sua vida. Um animal inocente. De modo que nós vemos um inocente morrer, ter o seu sangue derramado para cobrir o pecado de um culpado. Adão e Eva. Você conhece esse padrão? Você já ouviu isso em algum lugar? Da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo, sendo inocente, o Senhor Jesus Cristo, sendo puro, sem ter pecado, Ele entregou a sua vida para que a vergonha do nosso pecado, do meu pecado, do seu pecado, fossem encobertas, para que todo aquele que nele crê não mais tenha necessidade de se envergonhar, mas possa saber que a sua nudez, o seu pecado está coberto diante de Deus, e possa se aproximar com ousadia do Santo dos Santos, como nós vimos na liturgia em Hebreus 10, possa se apresentar diante de Deus e ser achado justo diante dele, ser declarado justo pelo Senhor, por causa do sacrifício de Cristo. Diga se isso não é compaixão. Diga se isso não é a prova de amor de um Deus que foi ofendido profundamente por esse homem e essa mulher, e ainda assim procurar cobrir a sua vergonha. Diga se essa não é uma grande prova do amor de Deus por mim e por você, em Ele entregar o seu Filho inocente para morrer no nosso lugar, de tal maneira que a sua justiça nos cubra e nós sejamos achados justos diante do Senhor. Você passa por problemas na vida, você passa por dificuldades na vida, e às vezes você tem a ousadia de dizer diante das lutas que Deus não ama você. Olhe para Jesus Cristo, veja se esta prova do amor de Deus não é suficiente para você, se essa compaixão não move o seu coração em direção a Ele. A compaixão de Deus em cobrir as nossas vergonhas. Mas há mais compaixão de Deus nesse texto, sobre o qual nós meditamos hoje. E eu quero chamar a sua atenção nos versos 22 a 24, os 3 últimos versículos desse texto. O Senhor aqui usa nos versos 22 de uma triste ironia. Ele diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Há muita profundidade aqui. Nós precisamos entender quem é esse nós a quem Deus se refere. Há algum
alguns que vão dizer que Deus está usando aqui um plural, assim chamado plural majestático, aquele que o rei usa quando diz nós decretamos, mas falando de si mesmo. Pode ser gramaticalmente aceitável. Outros vão dizer que Deus aqui está se referindo aos anjos, mas anjo algum pode se dizer igual a Deus. Eu quero propor aqui a solução mais tradicional, de interpretação mais tradicional desse nós. Eu creio aqui, à luz do texto de Gênesis, capítulo 1, no verso 26, Gênesis 1, 26, em que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que Deus está se dirigindo a alguém igual a Ele. Eu creio aqui, nós temos uma dica, um indício claro, aquilo que nós conhecemos como a Trindade, o conselho de Deus, formado de Pai, Filho e Espírito Santo, que juntos em um só propósito criaram todas as coisas, que dirigem este mundo e guiam o homem no caminho da salvação. Deus diz, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas é claro que aqui há uma triste ironia. Por quê? Porque o nosso conhecimento do bem e do mal é um conhecimento diferente do de Deus. Deus consegue lidar com esta questão de conhecer o bem e o mal. Nós não. Deus, ele consegue entender em toda a sua extensão o que é o bem absoluto e o mal absoluto. Nós não conseguimos compreender isso em toda a sua perfeição. E o homem, ele tenta adquirir esse conhecimento pela artimanha de Satanás, e o que ele encontra é só desgraça, porque ele não consegue lidar com esta verdade, esta circunstância do que é bom e do que é mal, este senso moral. É como uma criança que se aproxima do seu pai. O pai está no fogão cozinhando, ou da sua mãe, e a criança pequena, admirada, olha para aquela luz que sai do fogão e diz, papai ou mamãe, o que é isso? E a mãe responde para a criança, filho, isso é o fogo. E aí a criança diz, mamãe, eu posso conhecer do fogo? E a mamãe diz, sim, você pode conhecer do fogo, mas não se aproxime dele. Não se aproxime dele, porque você vai se queimar. A mamãe consegue lidar com o fogo porque ela consegue controlar isso daqui. Ela conhece o fogo, ela consegue controlar. Mas se você se aproximar, você vai se queimar. E a criança, então, não crendo naquilo que a mãe diz, ela vai e coloca a mão no fogo, ela tenta experimentar o fogo e ela se queima. E ela chora porque dói. E a mamãe diz, agora você sabe o que é o fogo. Não da maneira como você deveria, controlando-o, mas sofrendo nele. Essa é a situação do homem aqui, quando ele se torna conhecedor do bem e do mal. Deus sabe lidar com isso, nós não. Perceba, o homem não se torna exatamente como Deus, ou ele pelo menos se parece com o Senhor em alguma coisa desse conhecimento, mas é algo imperfeito. Ele se torna como Deus de uma maneira deturpada, que lhe traz sofrimento. E aí então o Senhor diz, porque ele se tornou conhecedor do bem e do mal, que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. É possível até que o homem já tivesse comido da árvore da vida, ele estava destinado a ser eterno, ele já tivesse comido anteriormente da árvore da vida. Mas aqui Deus toma precaução, aqui no verso 22 e nos versos seguintes, para que o homem não volte a tomar acesso a essa árvore, agora que ele está corrompido, agora que a sua natureza foi ferida pelo pecado. Muitos vão olhar para esta passagem e pensar nesta passagem como uma punição. Ora, você pecou, então você já não tem mais direito a comer da árvore da vida. Mas eu olho para esta passagem, eu olho para os versos 22 a 24, e o que eu vejo é a compaixão de Deus em ação. Sabe por quê?
Porque se o homem corrompido toma da árvore da vida, o mal que habita nele, a partir da sua corrupção, duraria para sempre. Você compreende isso? Ele não teria mais dentro de si vida eterna, mas tudo que restaria a ele é morte eterna. Deus então aqui toma uma prevenção para que o homem não tome da árvore da vida e não morra eternamente, de tal modo que o homem agora é possível ao homem ser redimido por Deus. Se ele toma da árvore da vida, não haveria mais esperança para o homem, só restaria destruição, porque o mal se tornaria eterno. É a compaixão de Deus que faz com que Adão e Eva já não tenham mais acesso a essa árvore da vida. Ele fecha o caminho. O Senhor Deus, por isso, verso 23 diz: a razão disso é que o Senhor o lançou fora do jardim do Éden, para que ele não comesse da árvore da vida. E esse lançar fora é menos uma expulsão do que o Senhor enviando. Aqui eu estou falando com base nos originais. O Senhor conduzindo o homem para fora do jardim do Éden, para que ele seguisse com a vida, para que ele fizesse aquilo para que ele foi criado, que ele cultivasse a terra. Vai cuidar da sua vida agora, homem. Você caiu, você errou, mas você precisa seguir o seu caminho. Deus conduz para fora do jardim. Eu vejo aqui com paixão, eu vejo graça, porque a terra continua a dar o seu fruto, como nós falamos na semana passada. A ordem de dominar permanece, o homem ainda tem de cumprir o seu mandato cultural. Não é porque nós caímos que nós temos de deixar de trabalhar. Nós temos de dizer que está tudo perdido, então agora não há mais o que fazer. Não, nós temos de trabalhar ainda, exercitar o mandato cultural, cultivar a natureza, buscar desenvolver a cultura, a tecnologia, a ciência, o conhecimento. O homem deve desenvolver essas coisas para a glória de Deus. E eu entro no verso 24, o último verso dessa série de mensagens. Então Deus expulsa o homem e coloca querubins ao oriente do jardim do Éden. Os querubins eram uma categoria de anjos associada à guarda dos lugares sagrados. Sempre que você vê um querubim na Bíblia, ele está guardando o acesso a alguma coisa. Você vê querubins, por exemplo, na revelação de Isaías, do trono de Deus, quando quando Ezequiel ele vê, tem a visão do trono de Deus, existem os querubins ao redor do trono, e eles estão guardando aquele lugar, o trono de Deus. Na Arca da Aliança, por exemplo, no tampo da arca, você vê querubins tocando as suas asas diante da presença de Deus. Um acesso proibido, um acesso guardado. Os querubins eram os guardas de Deus. Ele coloca esses querubins, esse querubim, no jardim, no oriente do jardim do Éden. Nós não sabemos onde ficava o jardim do Éden. Nós não sabemos o que aconteceu com esse jardim. É fato. Nós não sabemos o que aconteceu com esse jardim. O que nós sabemos é que o acesso a ele agora está fechado. Já não há mais acesso à árvore da vida. Deus coloca também uma espada de fogo, o refulgir de uma espada que gira de um lado para o outro, ela se revolve de um lado para outro para guardar o caminho da árvore da vida. Calvino, comentando esse texto, fala que esta espada, esta visão dessa espada é aquilo que a glória de Deus faz diante do pecado do homem. Ela não permite que o homem pecador se aproxime da árvore da vida. O acesso está completamente fechado ao homem. O acesso agora findou-se. O homem já não tem mais acesso à árvore da vida. No entanto, e graças a Deus, porque sempre que falamos de juízo e condenação que se refere a Deus, e em relação a nós, os que cremos, sempre existe um no entanto.
nós vemos essa árvore voltar a aparecer. Essa árvore não está definitivamente perdida. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Perdão, Apocalipse 22, verso 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, e brilhante como um cristal que serve o trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, da praça da Nova Jerusalém, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O caminho é fechado no Éden, mas ele é reaberto na Jerusalém Celeste. Mas que caminho é esse? Qual é o caminho para a árvore da vida? Qual é o caminho para que o homem volte a ter acesso a esta árvore que garante a nós a vida eterna? E a resposta está lá em João, capítulo 14, verso 6. Quando o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Amados, este caminho está fechado hoje para o homem na sua natureza pecaminosa. Mas quando o Senhor Jesus, Ele se entrega por nós, Ele derrama a sua vida na cruz, esse caminho que estava fechado agora se faz aberto por meio dele. Ele é o caminho. Ele é, como nós lemos na liturgia em Hebreus capítulo 10, Ele é o novo e vivo caminho. Não um caminho feito por pedras, mas um caminho feito na própria carne de Jesus Cristo, na sua vida derramada, no seu sangue derramado. A compaixão de Deus se manifesta mais uma vez por meio de Jesus Cristo, abrindo-nos a porta, abrindo-nos o acesso para a árvore da vida por meio de Jesus Cristo, abrindo-nos o acesso para a vida eterna, de tal maneira que todo aquele que crê no Senhor Jesus e que se arrepende de seus pecados tem acesso à vida eterna, tem acesso à árvore da vida. Eu pergunto a você, na conclusão desta mensagem, na conclusão desta série, você já está nesse caminho? Você já trilhou esse caminho? O Senhor te chama hoje a conhecê-lo. O Senhor te chama hoje talvez a voltar a esse caminho. O Senhor te chama hoje a abraçar a árvore da vida, a preparar o seu coração para rever essa árvore na Jerusalém Celeste. Meu coração já anseia por esse dia, quando eu vou conhecer essa árvore pessoalmente, da qual eu só ouvi falar por meio da Bíblia. Não, ela não é um mito. Gênesis não é um mito, ele é verdade. É uma história real para mim e para você. De como o nosso mundo caiu, de como a nossa realidade não é o que deveria ser, mas ao mesmo tempo é uma palavra de esperança que mostra como Deus está renovando todas as coisas, até o dia em que Ele há de voltar ao princípio, a tudo aquilo que o mundo deveria ser na Jerusalém Celeste. Você já é portador dessa esperança? Você que está aqui, você que nos assiste de casa, você já é alguém portador dessa viva esperança? Seu mundo não é o que deveria ser, mas creia, ele é muito melhor do que você merece, mas ele é incomparável com aquilo que ele ainda haverá de ser na vida de Jesus Cristo. Vamos orar?